Curió me perguntou por que só para cima eu olhava. Procurando sempre em vão, noutros mundos vacilava. Dos mares fiz muqueca, da terra tempero e salada. Com a água doce e as geleiras, fiz sorvete às baciadas. Talvez a encontre no céu, a provar nuvens e querubins, e não tenha a revelar tesouro, história ou afins. Talvez eu esteja ao léu, me esgotando nos confins, e só precise me rasgar, ver que busco o que há em mim. Saga. Passei mal para escrever Saga, eu senti dor. Saga é um dos que eu mais gostei de escrever também, tem muito significado para mim. Comecei a escrever Saga, sei lá, 11h30 da noite, quando eu acordei. Eu terminei de escrever Saga, o dia já estava amanhecendo, já era quase 6 horas da manhã. A Irene levantou, na época a gente estava junto, na hora que ela levantou e ela me viu, ela falou, você tá com uma cara horrível, o que aconteceu? Alguém morreu? Falei, não, tá aqui. Aí eu já tinha terminado, falei, não, tá aqui. Ela, mas por quê? Foi porque eu sofri para parir esse negócio. Mas me deu muito orgulho me deu muito orgulho de tudo que eu escrevi. Eu sabia exatamente, ela já estava aqui, perfeita. Era só sentar e passar para o papel. E eu fui, peguei o caderninho, peguei a caneta e comecei a escrever Saga do jeitinho que estava na minha cabeça. E na última estrofe eu travei total. Eu sabia o que eu queria, estava aqui, mas eu não conseguia colocar no papel. E aquilo não era uma encomenda, ninguém me pediu uma letra, ninguém me pediu nada. Eu não tinha obrigação de terminar. Eu fiz várias estrofes, eu poderia ter colocado o caderno num canto, falando, vou dormir e depois eu finalizo. Mas eu não consegui. Alguma coisa me travou na cadeira, alguma coisa me obrigou a ficar ali até terminar. Parecia que eu ia morrer se eu não fizesse isso. E eu comecei a ficar muito incomodado porque a última estrofe não vinha. E sei lá quantas últimas estrofes eu fiz até chegar no fechar dela. E aquilo me deu dor física, eu senti dor física, eu senti dor nessa região da testa. Parecia que eu ia ter um AVC. E era um negócio maluco, porque assim, eu poderia parar. Isso aqui eu tô passando mal, eu vou parar e depois eu termino. Mas alguma coisa me obrigou a finalizar e eu não conseguia sair dali enquanto não terminasse. Eu virei à noite, de verdade. Porque poesia... Hoje eu vi um vídeo do Galeano e ele respondendo, né? Ele contando uma história que ele viu um dos professores dele responder o porquê utopia. Né? Ele disse que a utopia está no horizonte, né? E que você buscando os horizontes, você caminhando em direção aos horizontes, se você dá 10 passos em direção ao horizonte, o horizonte também caminha 10 passos adiante. Se você dá 20 passos em direção ao horizonte, o horizonte caminha 20 passos adiante. Até uma hora que você percebe que você nunca vai alcançar o horizonte. Mas as utopias servem para isso, para que a gente caminhe, né? E eu creio que a poesia é a mesma coisa. Eu estou aqui parafraseando total, mas para dizer que eu realmente penso assim sobre poesia. Acho que a gente precisa de um pouco de ludicidade que a poesia traz para a gente, né? E também de verdades que a poesia trata, né? A minha, ela trata do amor, assim, quase imperceptível que eu tenho por Minas Gerais, né? Trata das minhas ansiedades políticas, né? Dos meus amores mesmo. E ela me dá muita esperança, sabe? Como eu disse a vocês, do dia em que a Rosana me apresentou a Drops até agora, eu tenho vivido os dias mais maravilhosos e isso, e de certa forma, a poesia me trouxe até aqui e eu estou maravilhado. Então, acho que poesia para a gente viver e viver bem, viver de esperança. Poesia para a gente viver. Exatamente, para caminhar. Muito bom. Naquele vídeo que a Suzy montou,
que tem os poetas todos da Drops, sim, ela pergunta a respeito do processo, e você falou brevemente, era um vídeo com um monte de gente, todo mundo falou brevemente, mas esmiuça, como é teu processo? Eu respondi naquele vídeo que eu não tenho um processo estabelecido. Uhum. Eu até brinquei que eu invejo você e o Paulo Cândido, porque vocês têm os rituais, né? Meu bem, você ficará velho e chato um dia. Eu já sou chato e velho. Eu amei quando você disse que eu sou poeta e poetas são velhos chatos que ficam bebendo e conversando com os comunistas. Eu já estou quase lá. Eu só preciso encontrar mais comunistas. Fato. Mas eu não tenho um processo pré-estabelecido, né? As minhas poesias, elas falam muito do meu dia a dia, das vivências que eu tenho, da minha ótica sobre as coisas, né? Como eu escrevi para as Mangabeiras, que é uma poesia minha que você disse que é a que você mais gosta, talvez, né? Uhum. Eu realmente estava em casa e abri a janela, estava morando em Belo Horizonte, e eu vi o Parque das Mangabeiras, a Serra do Curral, que dava para ver da minha janela, e eu escrevi sobre, aquilo é a minha vista sobre Belo Horizonte, a minha ótica sobre Belo Horizonte, né? Então eu escrevo a partir do que eu vivo. Se eu tenho a possibilidade na hora de pegar um caderno, eu pego. Se eu não tiver, eu escrevo no WhatsApp, mando um WhatsApp para mim mesmo, e depois eu transcrevo, ou gravo para mim mesmo, né? E na maioria das vezes, a poesia vem muito, muito mastigada, e aí depois eu refino pouca coisa. Uhum. Mas eu também tenho ideias, e eu fico assim, nossa, eu acho que essa frase é legal, vou guardá-la. E aí eu guardo aquela frase, depois eu volto nos rascunhos, e a partir dos rascunhos eu crio e tal. Uhum. Mas é assim, eu não tenho processo e nem lugar. Ela vem... uma das poesias que está no livro, inclusive, que eu mais gosto, é Antropografia. Uhum. Eu posso falar aqui que ela abre o livro? que abre o livro, e não foi a meu pedido, eu fiquei muito surpreso quando eu vi que ela era a primeira, porque acho que é uma das que eu mais gosto. Eu estava trabalhando, eu precisava me deslocar no trabalho, precisava sair de um prédio aqui em Belo Horizonte, e ir em outro prédio, uns 4 quarteirões, e eu saí na rua. Sabe quando você olha para o asfalto e está fazendo tanto calor que está saindo aquele vaporzinho do asfalto? Uhum. E eu vi aquilo e falei, mormaço. E de um prédio até outro, eu fui escrevendo no celular. Meu corpo é verão e eu mormaço, tal. E mandei para mim, continuei trabalhando, e à noite eu voltei para casa e terminei, refinei ela, né? O que você está me dizendo é que você não tem um método, por exemplo, de anotação. Você não tem um caderno para anotação. Você não faz uma sequência das diferentes etapas da poesia, por exemplo. Você vai. Eu tô mesmo perguntando, não afirmando. À vontade. Você vai produzindo a poesia e mudando a poesia no mesmo documento, e quando você termina, você não tem mais a poesia que você começou. Você sequencia. Então você sequencia. Sequencio. Eu anoto no que está na frente, assim. Tá, Se eu tiver um caderno na minha frente, eu anoto. Se eu tiver outro caderno na frente, eu anoto. É que eu confundi as perguntas. A primeira coisa é, você tem um caderno de anotação ou não? Você anota onde rola? O primeiro... Não, eu anoto primeiro impulso. no primeiro... eu anoto em qualquer lugar que eu encontrar para anotar. Eu tenho vários cadernos em casa, tenho um na mochila, tenho 2 no trabalho, mas assim, o primeiro papel que eu achar na frente eu anoto. Jesus. Ou no telefone mesmo. E vou mudando no telefone, esse WhatsApp que eu mando para mim mesmo, às vezes eu vou mexendo assim. Teve uma poesia que eu escrevi, eu falei, não, isso aqui fica melhor. Aí eu reescrevi e mandei de novo para mim. Aí quando eu voltei naquela conversa comigo mesmo no WhatsApp, eu tinha assim, sei lá, 21 versões do mesmo
do mesmo feito, até chegar naquela que eu falei, agora não preciso mexer em nenhuma vírgula. Tá. Mesmo. Tá. Tá. É um caos, né? E aí, quem sou eu para julgar? E aí, quando você finalmente passa limpo e vai para o documento do Word, é num documento de Word que você junta todo mundo? É um documento do Word. Daí você sequencia as mudanças, tipo, a poesia era assim no dia 21, foi assim no dia 23, e foi eu estou perguntando por um motivo muito umbiguístico. Sim. É que eu faço assim, eu trabalho, aí eu mando para o meu preparador, que é o Paulão, eu mando assim, andamento do livro tal, dia 21 de fevereiro de 2008. Daí, aí ele mexe lá, me devolve. Aí, na vez seguinte, eu mando andamento do livro tal, 23 de março, sabe? Então, eu tenho 10 versões do livro. Entendo. E não está nem certo nem errado, é como eu trabalho. Sim. Eu adoro ouvir, é como ver os outros cozinhar, que eu também adoro. Sim. Eu adoro saber como é o processo do outro. Eu adoro. Sim. Eu acho fascinante. Que maravilha. Você sequencia as mudanças? Você sabe como estava dia 21 no Word, dia 25 no Word, dia 30 no Word? Não. Não sei. Quando eu jogo para a trabalha pastinha, sempre no mesmo documento. eu já coloco, quando eu salvo no Word o que eu terminei, eu já salvo na versão que me agradou, né, da forma que eu gostei, e o restante eu perdi. E se você mandar teu material, por exemplo, para uma pessoa enxerida e chata, feito eu, e eu disser, Yata, tarará, tarará, e você mexer, você mexe nessa versão, acabou. Eu copio ela, suponhamos que a gente trocou por e-mail, então se eu precisar buscar as formas que estavam, eu busco no histórico do e-mail mesmo, isso. Mas no meu computador eu já salvo só a última versão. Você é uma dessas almas puras que tem fé no Gmail. Que acha que tudo que está no Gmail está lá, salvo, forever. Está lá, exatamente. Como quem há séculos atrás, como os incas faziam, como né? faziam os e guardavam velhos as fotos sim. Como os incas guardavam as fotos no Orkut, e o Orkut deixou de existir e perderam as fotos, né? Não, então, quem sou eu assim, para julgar dois a missão? Eu só estou perguntando mesmo. Eu acho tão interessante como cada um cria, sabe? Como é a sequência de criação de cada um. E essa coisa de como guarda documento, como vai e volta para o documento, como organiza os arquivos, com que nome organiza os arquivos. Eu acho mesmo, assim, eu leria um livro só sobre isso. Eu veria um documentário só sobre isso. Eu acho fascinante, eu adoro falar disso, adoro ouvir como que legal. É muito legal, é muito legal. Legal. Vou te confessar, então. Eu tentei fazer isso com o Ecos do que eu vi e amei. Que a primeira vez que vocês me pediram, eu mandei um arquivo com algumas poesias e com um nome que eu, sei lá, pensei que pudesse ser, né? Que era a Geografia do Eu. Eu amo esse ou nome. A Geografia de Nós. Né? Nós ainda vamos fazer um livro com esse nome, eu amo esse nome. Então vamos embora, porque eu queria, né? Eu pensei de primeiro a Geografia do Eu ou a Geografia de Nós, né? E aí eu mandei e salvei a Geografia do Eu. Aí depois eu fiz um outro, a Geografia de Nós. E aí, à medida que a gente foi conversando, eu fui tentando guardar esses históricos, assim, mas eu não sou, eu não tenho essa organização, eu não consegui. E aí eu fui me perdendo e eu fui salvando os últimos. Como na monografia que a gente escreve, pronto, ponto 1, pronto agora de verdade, pronto inferno. Agora vai lacraia. Eu não consigo. Eu não acho mesmo que é uma questão mesmo assim de consigo, não consigo, é bom, não é bom. Cada um funciona de um jeito. O processo criativo, eu falo muito disso com os meus autores, o processo criativo é o processo criativo. Não,
não dá para medir, não dá para botar regra. Quando eu apresento o meu processo criativo para os meus autores, eu falo para eles, coitados de vocês, vocês só têm a mim, então vocês têm que partir de algum lugar. E, infelizmente, vocês me escolheram, então tem que ser eu. Eu sempre falo disso, assim, cada um tem um processo, uma vida, uma organização, trabalha num tipo de equipamento. O tipo de equipamento que você trabalha altera a maneira como você percebe e como você registra e como você busca esse registro e transforma esse registro. E é sempre interessante de ver. Eu adoro gente que escreve só à mão, gente que grava tudo. Eu gravo às vezes Alguém também. transcreve e está pronto. Eu falo, meu Deus, De vez em quando eu gravo também, só para ver como que fica declamado. Às vezes eu gostei da escrita e eu fico assim, não, eu vou gravar declamando aqui, deixa eu ver se vai soar legal. E aí, se não soar, eu tento corrigir. Era a minha próxima pergunta, porque uma coisa que eu instruo todo mundo que trabalha comigo a fazer é leia-se em voz alta. Todo mundo, todo mundo. Quem trabalha comigo agora está fazendo assim, ai, a Sal, meu Deus, que saco. Lá vem ela com essa conversa, porque eu falo isso para todo mundo, toda santa vida. Eu leio. Ouça-se em voz alta. Você tem alguém para falar sobre o processo? Você precisa falar sobre o processo? Eu gosto, e eu tenho os meus amigos que são os meus cobaias, sabe? Eu tenho os meus amigos que eu mostro, assim, às vezes, e um deles, o Vitor, ele tá até em uma das poesias do livro, ele me pergunta, como você fez? E eu amo quando ele me pergunta, ou por que você fez isso? Eu amo, de verdade. E aí eu adoro falar sobre. E eu falo com outras pessoas também. E isso é tão interessante, né, Fábio? Porque a poesia, a música, não sei, é de quem recebe e é da maneira que soar para quem recebeu, ela é do receptor, né? Sei lá, a gente ama música, a gente conversa muito sobre isso, né? Sei lá, eu amo a Johnny Mitchell, eu amo Neil Young, de morrer. Eu tatuei o Neil Young no peito, numa frase. E aí, beleza, às vezes ele escreveu alguma música lá para falar sobre a visão dele sobre o Canadá. E eu recebo aqui de uma outra maneira e aquilo é meu, da minha maneira, né? Então, acho que a poesia é do mesmo jeito. E eu gosto de falar sobre por isso. Tem muita gente que fala, nossa, que legal isso aqui que você falou sobre não sei o que. Eu falei, não falei sobre isso aí, não. Mas pode ser também, se você recebeu dessa maneira, se te serviu, estou maravilhado dessa forma também. Eu tenho escrito sobre o que me acontece, mas eu procuro fugir de alguns clichês e nada contra, né? Cada um escreve a maneira que gosta e tem que ser assim. E tudo é muito necessário, né? Tudo é muito necessário. Então, afeta totalmente. O que eu escrevo é a minha vida mesmo. Ou o que eu desejo viver. Ou o que eu lamento viver também, né? Qual é a pior coisa em ser poeta? Nunca pensei nisso. Que delícia. Essa sou eu, otimista. Amei. Sei lá, ser subestimado, não sei. Alguém que acha que, você é poeta, então... Então por que gente que considera a poesia um gênero menor? O contista também passa muito por isso. Eu gostaria de escrever contos. Sabe? Não me atrevi em alguns, mas não tirei do Word. Mas eu acho que realmente tem gente que apequena, né, essas coisas. Eu gosto de escrever, eu amo, eu quero fazer isso cada vez mais. Além da poesia, eu faço muita letra de música para vários amigos, mas sempre tem alguém que te apequena. Né? Eu convivo diariamente com pessoas que acham que isso é uma besteira. Né? Eu acho que isso nem é a pior coisa em ser poeta, isso é a pior coisa. A pior coisa é saber que tem gente que pensa assim. Mas aí é com eles, né? Um dia eles vão se encontrar, ou não. Ou não. Produção de letra de música é igual à produção de poesia para você? O método é o mesmo? O encadeamento
pensamento é o mesmo, o jeito de produzir, de guardar, de armazenar é o mesmo? Na maioria das vezes, sim. Mas quando eu vou guardar e armazenar, eu separo. Poesias, letras. Aí tem letra que o fulano usou, letra que o ciclano usou e tal. Poesias. Mas eu até estava conversando isso com um amigo esses dias, e assim, eu amo o Lenine, o Milton, amo o Milton de ouvir chorando, e amo a maneira com que o Zé Cabaleiro escreve, eu achei genial. E eu falei para esse meu amigo que eu não consigo saber se eles escrevem, se o que eles fazem é poesia musicada ou música poetizada, né? E eu busco ser assim, eu busco fazer uma poesia que pode virar música ou fazer uma música que vira poesia. Eu quero estar embolado nessa interrogação aí mesmo, sabe? Mas o processo de escrever para mim, na maioria das vezes, é o mesmo. Eu me leio em voz alta para ver se vai soar legal, para ver se a métrica me agrada ou não. O músico te pede um tema e você desenvolve e taca para cima dos músicos, ou o quê? Como que é feito? Eu nunca vi um processo de produção de letra de música. Começou, quando eu comecei, eu escrevia, já tive várias bandas, e eu escrevia e chegava nos ensaios, escrevi um negócio aqui, vamos ver se isso vai dar alguma coisa. Ou então eu já escrevia pensando na melodia e chegava, gente, deixa eu tocar isso aqui para vocês, eu escrevi isso aqui, sabe? E a partir disso, os meus amigos de outras bandas foram me pedindo letras. Mas na maioria das vezes eu já mostrava para eles, olha, eu escrevi isso aqui. Aí a pessoa, não, isso me serve, posso musicar? Posso. Então foi muito assim por muito tempo. Quando eu estava com a Irene, eu comecei a escrever todas as minhas poesias num só caderno, com a minha letra à mão. E ela chama esse caderno de Caderno Metido à Besta. E ela tem esse caderno até hoje, às vezes ela pega ele com o violão e senta e sai uma música. Ela tem, sei lá, umas 20 músicas que ela fez lendo o Caderno Metido à Besta. E tá gravando um disco só com elas. Que lindo isso. E aí, depois disso, ela começou a me pedir, escreve uma música meio fossa para mim, escreve um negócio meio assim. E aí, ela, o Luiz Camporês, que é o que fez a orelha do livro, já mostrei para ele algumas coisas que eu escrevi, e ele falou, posso musicar isso aqui? Pode. Mas ele também já falou, olha, eu quero sentar com você para a gente ver algumas músicas para você escrever para mim. Então acontece muito os dois. Eu me vi compositor assim, eu escrevia para mim, para as minhas bandas, e a partir disso, várias pessoas foram, né, conversando entre elas, olha essa letra do Yates, essa letra do Yates, essa letra do Yates. E aí outras pessoas surgiram e falaram, Yates, escreve para mim sobre isso, escreve para mim sobre aquilo, e fui fazendo. Qual é o maior ou a maior poeta com quem você já esbarrou na vida? Que poeta é o cara que você fala, é isso aqui? Fausto Azevedo. Não, mas falando sério. Poxa, falando sério. Não, eu tô falando sério. Não. Dia que eu li Saturno, eu quis morrer dentro daquele livro. Assim, eu queria sair na rua, igual testemunha de Jeová, batendo no portão, e falar assim, você conhece, todo mundo adora Saturno, você precisa ler, senão você vai pro inferno. Sabe, eu fiquei assim, maravilhado. Agora um poeta de verdade. Mas, pelo amor de Deus, mais de verdade que isso, só o dia que eu te abraçar. Mas é engraçado porque dessa galera do Panteão, assim, eu não sou de ler tanto. Eu tenho aqui Drummond, mas eu não pego para ler, assim. Não Deus é uma me leitura perdoe, recorrente. Não é uma leitura recorrente. Para mim não. Mas, assim, eu fiquei besta o dia que eu li Hilda Hilst. O dia que eu li ela, eu falei assim, vou morrer. Ela é foda. Craque.
Eu sempre gostei mais do Vinícius de Moraes, poeta, do que músico, mesmo. E eu leio muito Viviane Mosé. Eu sou apaixonado por Viviane Mosé. Demais. Não é, né? Ela é um espetáculo. Eu sou apaixonado. E acho que são esses, assim. E eu amo as poesias do Arnaldo Antunes. Aquele livro dele, Algo Antigo, também, eu leio ele sempre. Por falar em leitura recorrente, tem mais algum? Desculpa, eu te cortei. Não, eu gosto de ler as poesias do Suassuna também. Campeão. Eu amo o dístico dele, eu adoro. Ele é maravilhoso. Esses caras que você citou são leituras recorrentes, portanto? São. Tem prosa? Tem alguma prosa que seja leitura recorrente para você? E me permita enganchar em outra pergunta. Fica à vontade. Tem alguma prosa leitura recorrente para você? E tem alguma prosa ou poesia que se tornam recorrentes porque te ajudam a produzir, te ajudam a escrever? Você tem algum... Não que você imite ou escreva no mesmo estilo, ou escreva até a respeito dos mesmos temas, mas tem alguma leitura que te é gatilho para a escrita? Tem. Então, me fala da leitura recorrente de prosa e quais são seus recorrentes para a escrita. Os meus recorrentes são sempre Guimarães Rosa. Eu acho, assim... Ele é Deus, né? Acho que Deus acorda de manhã, olha pro Guimarães e fala assim, bom, vem cá tomar um café. Mas eu não tento ser igual ele, porque ninguém vai ser Guimarães Rosa, né? Não, nem é essa questão. É que eu acho que tem alguns autores que eu leio e que me botam para trabalhar. Tem um diário da Emma Thompson, da atriz, ela é uma grande escritora também. Ela faz um diário dos dias que ela passa em filmagem com razão e sensibilidade. Eles ficam numa aldeiazinha, acho que escocesa, e ela fica ali com a equipe, ela filma, ensaia, vai para a maquiagem, come, anda por ali, volta para o quarto. Ela fez um diário muito simples, muito singelo, certamente muito editado pelos advogados, porque não tem nada ali que comprometa ninguém, nada, é bem... Portanto, fica uma coisa bem plana, assim, bem simples, não tem um dia de grande emoção, não tem um clímax, não tem é o dia a dia das filmagens dela naqueles meses. E, Yata, eu não sei te explicar, eu leio aquele diário tão simples e eu vou trabalhar. Eu não escrevo como ela, eu evidentemente não escrevo a respeito dos mesmos temas que uma estrela de Hollywood e da produção de filme da Inglaterra numa filmagem cheia de ator chique, óbvio que eu não escrevo sobre isso, mas ao mesmo tempo eu não sei te explicar, eu leio a maneira como ela escreve, e eu comprei o livro nos únicos 4 idiomas que eu sou capaz de ler, e eu leio em diferentes idiomas para ter certeza que é a escrita dela mesmo, e alguma coisa na escrita dela me bota, nesse livro específico, me bota para trabalhar. É fascinante. Quando eu estou assim, devendo texto para o Paulo, eu estou sempre devendo texto para o Paulo, quando eu estou devendo texto para o Paulo, que eu fico, ai meu Deus, o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora? Eu pego o diário dela, leio 4 ou 5 dias e falo, e vou escrever. Que legal. Que Você legal. tem um autor que te bota para trabalhar? João Guimarães Rosa. Tá. Ele parece que ele me dá um soco, assim. Vai lá, escreve. Isso. Sério. E às vezes eu acho que todo mundo deve ter isso, né? Às vezes eu fico assim, puta merda, eu não tô escrevendo nada. Não consigo escrever nada. Nossa, tô há semanas e não fiz nada. Aí eu leio João Guimarães Rosa e... Trabalha. É como se eu tomasse uma voadora. Levanta e vai escrever. Não é uma sensação maravilhosa? Demais. Eu conheço uma grande escritora chamada Andrea Kogan, e a gente vai mandar um beijo para ela agora, porque a Andrea tem esse relacionamento com o Grande Sertão Veredas que você tem. Exatamente. Eu amo ler ou ouvir sobre filosofia e sociologia. Sempre que eu leio muito sobre filosofia e sociologia, eu escrevo bastante mesmo.
Uhum. Eu adoro essas musas que a gente arruma. Para além da musa por quem somos apaixonados e para quem escrevemos de mel, Sim, essas musas sim, que nos botam para trabalhar. sim. Né? Demais. A musa por quem somos apaixonados nos dá um chute no peito, a gente fica triste, não consegue escrever, daí a gente vai para as musas que nos põem para trabalhar e começa a escrever de novo. Sim. É esse o correr. É Que engraçado, legal. eu amo o músico Zé Cabaleiro, mas eu gosto muito de ler Zé Uhum, Cabaleiro também. uhum, Eu uhum. comprei há pouco tempo atrás um livro dele, com poesias, que se chama Vida é um Souvenir Made in Hong Kong. Que lindo. É uma caixinha maravilhosa. Eu vou fazer o Tá. seguinte, eu vou te mandar essa caixinha. E aí, quando eu te encontrar, você me devolve. Eu vou te Japa, mandar. não empreste livro, eu vou Eu vou achar. te As mandar. pessoas não são de confiança, eu sou uma ladra contumaz. Você Mas vai eu ficar vou apaixonado. agradecer. Eu vou... Mas fica Tá mais bom, uma. É mais um motivo para eu ir te ver. tá bom, tá E bom, vai ser aí, bom. quando eu recebi esse livro e li, eu falei assim, nu! Aí eu também escrevi bastante. É muito bom. Esses gatilhos são. Você lê gibi? Quando criança, eu li muito. Eu fiquei internado Lia. muitos Você ficou dias. internado? Eu fiquei internado e tive nefrite. Coitadinho. E aí eu me lembro que o hospital onde eu Quantos fiquei anos? internado era muito longe da minha casa, eu tinha Uhum. uns 10, 11. Oh, meu O Deus. hospital era muito longe da minha casa, não dava para os meus pais ir todo dia, era difícil para eles por questão de trabalho, por questão de grana mesmo para ir e tal. E a minha mãe tinha uns primos que moravam mais perto do hospital, eles também não podiam ficar comigo o dia todo, mas eles me enchiam de revistinha. Chico, Turma da Mônica toda, assim. Eu fiquei maravilhado. Tudo do Chico Bento eu amava. Tá. Acho que o mais perto que eu passo do gibi hoje são as tirinhas Você... daquela mal-humorada lá, a Dona Nésia. Dona Nésia, Acho que é o mais identificação perto dos total gibis que eu com ela. passo. Eu também. Arte, tem algum pintor, pintora, escultor, escultora, período? Bem, aí eu vou ser muito clichê, eu amo Van Gogh. Uhum, não tem Eu até te clichê em falei sobre arte. o livro O coração Cartas à quer Terra, que o eu que o li. coração quer. Tem um pintor russo que eu gosto, Vladimir Kush, Uhum. não sei. Você que fala 200 idiomas, depois você me ajuda. Eu só falo mineirês. Tá muito na linha do Salvador Dalí, né? Surrealista. Isso. Uhum. E eu amo esculturas, mas aí eu não tenho alguém assim. Eu amo o Aleijadinho. Eu tendo a gostar tanto eu tento buscar tantos mineiros, sabe? Aqui eu tenho os 12 profetas do Aleijadinho, que é a coisa mais maravilhosa e gigantesca da vida. Você viaja nessas cidades mineiras e tem Aleijadinho aqui, assim, sabe? Eu me sinto tão grande, tão grande diante daquilo, dar vontade de chorar mesmo, assim, eu me sinto tão privilegiado que eu não acho que eu estou perdendo para nada nem para ninguém. Uhum. Tudo bem, se algum dia eu tiver a oportunidade de ir no Louvre, eu vou no Louvre. Mas eu tenho pessoas maravilhosas aqui em Minas e que, para mim, não fica a desejar diante de ninguém no mundo. E eu me sinto muito privilegiado por isso. E eu adorei o que você falou a respeito de como você se sente vendo a obra do Aleijadinho, que nunca havia me ocorrido, que a gente ouve muito, né? Eu vi a obra tal, ou eu li a obra tal, e me senti pequeno. E nunca havia me ocorrido que a arte tem que ser como o amor. A gente tem que olhar e se sentir maior, não menor. Sim, sim. Nunca tinha me ocorrido isso. E é isso. Eu li as tuas poesias a primeira vez e Suzy e eu já tínhamos feito uma reunião, um conselho de guerra, falando: não tem mais livro esse ano, não tem mais livro de poesia, não tem mais livro de nada, esse ano acabou, pelo amor de Deus, não vamos fazer mais nada esse ano. Nós estamos com muito trabalho, tem livro do Alcântara Machado para terminar, tem teus livros para terminar, eu tenho 2 livros com o Pedeloy para escrever, blá, 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 blá. Mas aí eu li tua poesia e mandei para a Suzy, porque eu li a tua poesia e é isso, eu não havia sido capaz de identificar. Eu li a sua poesia e me senti grande.
Que delícia. E me senti definitiva. Música, você já me falou muito do Vanderlei. Tem mais alguém? Eu sou muito fã do Luiz Camporês, que é o que fez a orelha do livro. Uhum. Eu sou muito fã da música do Afonsinho, Beto Guedes, Milton Nascimento, Irene Dias. Uhum. Sou apaixonado pela música deles, assim, pela arte deles mesmo. O Milton Nascimento canta muita coisa, né, que é das pessoas do Clube da Esquina, e para mim o Beto Guedes, ele é um gênio mesmo. O Milton canta Amor de Índio, que é dele, que para mim é uma letra que, assim, ele escreveu, eu quero me casar com você, Fábia. Aí ele foi lá e escreveu assim: tudo viver a teu lado, com o arco da promessa no azul pintado para durar. O cara foi genial para falar assim: vamos casar ali num sábado de tarde que tiver um arco-íris no céu. Não, tudo viver ao teu lado, genial, com o arco da promessa no azul pintado para durar. Então, eu amo música demais e as letras também sempre me arrebatam. E aqui a gente tem o conjunto, né? Letra e música. Que poeta você escolheu para ler para a gente? Eu peguei um trechinho, nem peguei o poema completo, mas eu peguei Viviane Mosé, um trechinho de Toda a Palavra. O que há na poesia dela que te atrai? Dá para identificar? Dá para pôr em palavras? O que eu já reparei, no geral, que nas poesias que me atraem, não só dela, é fugir do que é clássico, erudito, sei lá. Quem foge dessas regras, nem sempre rima, nem sempre tem uma estrofe do mesmo tamanho que a outra. Eu gosto disso. Eu gosto dessa anarquia. Eu acho que na poesia dela tem isso. Quer ler pra gente? Posso? Por favor. Eu peguei um trechinho de Toda Palavra. O que a gente está sempre fazendo quando a gente escreve é procurar aquela palavra que serve para mim e para você. E a gente está procurando a panaceia através das palavras, né? Eu creio que na maioria das vezes. Então é assim. Procuro uma palavra que me salve. Pode ser uma palavra verbo, uma palavra vespa, uma palavra casta. Pode ser uma palavra dura, sem carinho, ou palavra muda, molhada de suor no esforço da terra não lavrada. Não ligo se ela vem suja, mal lavada. Procuro uma coisa que saia suada do nada. Imploro pelos verbos que tanto humilhei e reconsidero minha posição em relação aos adjetivos. Muito obrigada. Eu que te agradeço. Dona Geralda, qual é a importância da Dona Geralda na sua produção artística, na sua poesia? Dona Geralda é o maior tesouro que eu tenho na vida. E a Dona Geralda, ela é poesia personificada. A minha mãe é incrível. Dona Geralda, eu cresci muito dentro da igreja com eles e a minha mãe sempre escreveu as mensagens para o padre novo que chegava ou para o padre que estava indo embora, ou a mensagem da Nossa Senhora de não sei do que. E ela escrevia cada coisa tão maravilhosa e desde pequeno eu fui vendo a minha mãe escrever de uma maneira linda e simples, mas assim, coisas lindas. E eu sempre fiquei emocionado com tudo que ela escrevia. E eu sempre vi muita poesia na vida. O jeito que ela ama as árvores. Tanto que teve um aniversário da minha mãe é super apaixonada por ipês. Eu sempre, na época dos ipês, eu coloco ela no carro e saio rodando a cidade para mostrar os ipês para ela. Mas teve um aniversário dela que eu plantei 3 ipês na rua aqui para ela, em frente de casa. E ela ama. Toda vez que ele dá uma florzinha, ela tira a fotinha do celular e me manda. Olha o presente que você me deu. E ela vê poesia em tudo, assim. Então ela é super, super importante. Mesmo. Eu sou apaixonado por ela e eu acho que tudo que eu puder falar ou escrever para ela é pouco. Que bom. Que lindo. Mais alguma coisa que eu não perguntei sobre a qual e a respeito da qual você quer falar?
Eu já te falei hoje que eu tô apaixonado por estar na Drops. Oh, que bom, que bom. Não tem lugar no mundo. Quando eu... Isso, fala bem de nós. Quando eu comecei a escrever, assim, eu comecei a escrever quando eu era moleque, quando eu tinha as bandas, como eu te expliquei. Uhum. Mas no dia que eu falei assim, gente, eu tenho um material que eu posso publicar, vou procurar uma editora. E eu fiquei assim, eu quero uma editora mineira que tenha um nome escrito em português. Eu não quero uma editora que se chame Black, não sei o quê, sabe? Style, blá, blá, blá. Eu não quero. E se não for mineiro, eu não quero nem conversar. Foi assim. Até que a Rosana chegou para mim e falou, tem uma amiga, eu sei que você quer a editora mineira, lá, lá, mas conversa com ela. E aí, ela me deu o seu telefone e eu fiquei muito acanhado, assim, porque eu não sabia se eu te telefonava, e se eu ia te atrapalhar te telefonando, ou se eu te chamava no WhatsApp. E escrevi, e mandei a mensagem. Uhum. E na primeira resposta que você me deu, eu fiquei apaixonado mesmo. Eu me lembro que você falou, olha, a Drops é uma editora que só publica aquilo que dá orgulho de publicar, de ter o nosso nome atrelado. E isso não significa que você não escreva, né, que você não possa escrever ou publicar. Isso é nosso, né? Uhum. E o primeiro contato que eu tive com você, eu fiquei completamente apaixonado. E foi tudo muito maravilhoso. Eu não queria estar em outro lugar no mundo. Que bom. Com o meu primeiro livro de poesias. Eu não queria escrever nada em nenhum outro lugar no mundo que não fosse aqui. Oi, Ata, que bom. Como eu escrevi para vocês, eu me sinto como se eu estivesse na varanda da minha avó, que é aquele lugar que não dá vontade de ir embora nunca, Que sabe? bom. É a melhor prosa do mundo. Vocês são as pessoas mais lindas que existem e eu estou muito maravilhado. Não, mas... É isso. Que bom, eu fico muito, muito feliz de ouvir isso. Então, estamos aqui muito fofos e trocando muitos elogios. E Ata, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua agradeço, generosidade, pela sua gentileza. Obrigada, viu? Eu que te agradeço demais. Beijo. Beijo, 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 Suzy. Beijo, Suzy. Agora...